Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas e no final desta tarde do primeiro dia da semana, dia dedicado à ressurreição do Senhor, novamente nos encontramos para, durante 30 minutos, refletirmos sobre o argumento pela 9ª vez, esse programa dedica ao argumento da divina providência. Creio na divina providência. Muito obrigado pela sua audiência. E presumindo que você deva ter assistido os 8 primeiros programas, certamente vai perceber que, pela 9ª vez tratando de um argumento, isso indica que esse argumento é de grande importância para a nossa fé. E vamos precisar de muitos outros programas para esgotar esse assunto tão vasto, tão amplo, tão importante, tão profundo, tão misterioso, que é a providência divina, que é o cuidado que Deus tem para com as suas criaturas. Ao criar, Deus manifesta o seu amor e criando, e a criação é um ato contínuo, o seu cuidado por cada uma das suas criaturas é uma verdade de fé que a Igreja sempre professou desde os primórdios. Aliás, antes da Igreja, já Israel acredita, professa a fé na divina providência. Os 8 primeiros programas se debruçaram sobre textos do Antigo Testamento e ainda estamos na Antiga Aliança. Por isso, o argumento que nós vamos estudar hoje, que é a relação entre as atitudes dos homens no presente e também no futuro, também estão sob a infalibilidade da divina providência. Ou seja, a providência de Deus, o cuidado de Deus é infalível, não falha nunca. Deus tem o senhorio, Deus tem a posse, Deus tem o domínio completo dos acontecimentos da história. Desde as coisas mais insignificantes, mais aparentemente banais, até as mais complexas. E hoje nós vamos falar da providência divina e dos atos humanos, os presentes e os futuros. Assunto misterioso, porque se Deus é o Senhor de tudo, sua suprema vontade é soberana e ela é eterna, como conciliar essa certeza com a liberdade do homem, o livre-arbítrio do homem ao rezar, ao agir? E como conciliar também a soberania, a infalibilidade de Deus diante da maldade do coração do homem? Como o coração do homem pode não impedir, ou seja, como a providência divina, malgrado a maldade do homem, a perversidade do homem, os obstáculos do homem, como ela se manifesta triunfante, como ela se manifesta infalível, como ela se manifesta vitoriosa. É um mistério que é inalcançável à nossa razão, mas nós afirmamos que, para além do poder do homem de obstinar o seu coração no pecado, a vontade de Deus é soberana, a sua providência não falha nunca. E Deus leva em conta, seja permitindo os atos maus, seja considerando, reputando de importância, de valia, desde toda a eternidade, os atos bons do homem, no seu agir e também no seu orar. E a oração não deixa de ser uma ação também. Por isso, o assunto escolhido para esse programa é o livro de Esté, que, aliás, se segue ao livro de Judite, que foi citado, que foi comentado no programa anterior. Já falamos também do livro de Esté no domingo passado. A rainha Esté casou-se com o rei chamado Assuero. Assuero tinha um general chamado Amã. Amã odiava os judeus e determinou que todas as pessoas do reino se dobrassem diante dele em sinal de adoração. Mas Mardoqueu, tio da rainha Esté, judeu, se recusou a fazer isso. E Amã foi informado disso e passou a nutrir um ódio tremendo pelos judeus, conseguiu do rei que ele assinasse um decreto determinando o extermínio dos judeus. Ou seja, todos os judeus seriam assassinados numa determinada data. O decreto
com autorização do rei, foi espalhado em toda a corte. Atenção, aqui o rei Assuero é o outro nome para Xerxes, que é filho do rei Dario. Dario, rei da Pérsia. Pérsia, atual Irã. Pois bem, quando Mardoqueu, tio da rainha Esté, sabe da notícia, ou seja, que Amã pretende exterminar todos os judeus, ele se angustia. Fica profundamente perturbado e eleva a Deus uma prece. Essa prece será ouvida pelo Senhor. Nessa prece, nós temos realmente afirmações muito importantes de que o Senhor, a quem Mardoqueu se dirige com humilde confiança e com grande aflição, é o Deus que detém toda a história. É o Deus a quem um pedido apresentado não será esquecido, não será desconsiderado. Vamos à oração de Mardoqueu, tio da rainha Esté, judeu, profundamente aflito com a notícia de que os judeus têm dia e hora para serem exterminados. Senhor, disse, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade, se tendes resolvido salvar Israel. Fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que se acham sob a abóbada celeste. Sois o Senhor universal, e ninguém poderia opor-se a vós. Ó Senhor, conheceis tudo e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória, que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar Israel, eu beijaria os vestígios de seus pés, mas procedi assim, por temor de colocar a honra de um homem acima da honra de Deus. Não adorarei jamais a ninguém, senão vós. E contudo não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar, a destruir a vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção, que vós resgatastes do Egito. Ouvi minha oração. Sede propício para com a partilha da vossa herança e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Uma oração que contém os elementos fundamentais da fé na divina providência. Ouvi a oração, Senhor. Escutai a prece. A providência divina, que é o cuidado que Deus tem com todas as coisas, não prescinde. Não coloca a oração como algo desnecessário. A providência divina, aliás, que eternamente já tem um conhecimento cabal, completo, exaustivo da história e sabe perfeitamente como conduzi-la, eternamente decide considerando também a oração do aflito. É como se Deus eternamente concedesse ao humilde, ao aflito, aquele que com confiança se dirige a Deus, poderes para que eternamente ele decida e atenda a prece sem mérito algum daquele que está rezando. É claro que isso é um mistério que ultrapassa a nossa razão, como conciliar uma oração que será feita muito tempo depois, aliás, infinitamente depois, que o eterno de Deus, que já sabe de tudo aquilo que vai acontecer. Claro
que somente a fé permite que a nossa cabeça não entre em parafuso diante dessas duas realidades absolutamente antagônicas. O tempo com o futuro, algo que ainda não aconteceu, e Deus que é eterno, que não está sujeito ao tempo e que já sabe antecipadamente, eternamente, de tudo o que vai acontecer. A rainha Esté também reza a Deus. Ela tem uma tarefa árdua, dirigir-se ao rei. E antes ela faz a seguinte prece, vamos ao texto. Lembrai-vos de nós, Senhor. Manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre. Assisti-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo, sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito do incircunciso. Incircuncisos e estrangeiros, ó Deus que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados e livrai-me de minha angústia. Ela se coloca sob a inteira providência divina. Abandona-se às mãos de Deus e pede que Ele intervenha, e pede que Ele seja o protagonista, e pede que Ele transforme os corações, e pede que aqueles que desejam a ruína dos judeus sejam, no caso, Amã, seja punido, seja castigado. Providência divina e oração. A oração que pede a intervenção da providência na história. O mistério dessa interação belíssima. No próximo bloco, vamos dar continuidade à relação entre a divina providência e o poder da oração que concorre ativamente para que a providência divina se manifeste. Não saia daí, vai ser uma alegria retomar esse argumento após um breve intervalo e permaneça com a Bíblia aberta. Você é muito importante para nós que fazemos a Rede Século XXI. Voltamos daqui a pouco.